separaram para nos batizar. A pessoa já está falando de batismo em águas. Também não é sobre o tema do Espírito Santo. Mas você está preparado quando você tem a consciência de que você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor. Aqui tem uma irmã que ela conseguiu, ou um irmão, que ele ou ela conseguiu superar o que eu falei. Ele conseguiu fazer 4 perguntas em um só papel. Parabéns para você. A primeira pergunta: a sabedoria de Provérbios, capítulo 1:9, é o Espírito Santo? Não. A sabedoria é a sabedoria. Não é isso? A sabedoria de Provérbios 9 diz assim: aqueles que me procuram me acharão, são amigos que me procuram de madrugada. Ali está falando da sabedoria. Mas é claro que eu posso aplicar isso também ao Espírito Santo. Ou apenas aquele que busca ele também, como diz a sabedoria, também há de encontrar. Mas ali especificamente está falando sobre a sabedoria. Amém? Vamos procurar começar. E eu acho que eu ainda estou um pouco cansado. Segunda, aqui é outra do irmão Manuel aqui. Qual é a verdadeira definição de felicidade? Porque a pergunta é passageira, tal, também não é sobre o tema do Espírito Santo. Posso ser cheio do Espírito Santo sem falar em línguas? Sim, né? Pode, pastor. Pode ser cheio do Espírito Santo sem falar em línguas. Você só não é batizado sem falar em línguas, porque a língua estranha é a evidência de que você foi batizado. Amém? Um bebê tem o Espírito Santo? Tem. Ele é mais santo que nós, né? Se o bebê não tiver o Espírito Santo, quem é que vai ter o Espírito Santo? Né? Um bebê tem o Espírito Santo? Tem. Só não é batizado. Né, irmãos? É isso? Estou certo, professor? Certo. Obrigado. O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Vocês entenderam o que é blasfêmia primeiro, né? Blasfêmia é falar mal de alguém. Então, em hipótese alguma, eu posso falar mal de uma pessoa que me ajuda, de uma pessoa que me consola, de uma pessoa que me guia, de uma pessoa que me salva, em todos os predicativos que foram falados esta manhã. Então, se eu blasfemo contra o Espírito Santo, não tem perdão para mim, porque o Espírito Santo me salva. Como é que eu vou obter salvação se eu estou blasfemando contra essa pessoa? Se eu estou contra essa pessoa? Se ele é meu amigo, como é que eu vou fazer mal para ele se eu dou as costas para ele? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo. Eu quero acrescentar também. Mateus 12:31, que é onde advém a pergunta. Né? Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Porque a blasfêmia é um crime, então é uma ofensa, é um insulto, é uma injúria contra o Espírito Santo de Deus. Assim como na esfera da pessoa humana aqui, uma injúria, falar mal, é um crime na esfera judicial, para Deus é uma ofensa, é uma injúria, é um crime, blasfemar contra o Espírito de Deus. Então, as religiões que blasfemam contra o Espírito de Deus, infelizmente não haverá salvação para tais pessoas, porque é uma injúria e é um insulto contra o Espírito de Deus. Mas tem gente que faz umas perguntas que ela já sabe a resposta. Não é verdade? Como agradar o Espírito Santo? No fundo, você sabe, não sabe? Né? Não sabe como agradar o Espírito Santo? Mas eu estar na Bíblia, obedecer a Deus, buscar Deus, para a igreja, orar, não é verdade, irmãos? Amém ou amém? Amém. Que ligação tem a tatuagem com o Espírito Santo e a salvação? Essa eu acho que foi específica para alguém que está aqui. A pessoa que citou aqui? Vou de novo. Tá, você que citou. Que ligação tem a tatuagem com o Espírito Santo e a salvação? Vamos lá. Como eu disse, a Bíblia não tem nenhum versículo específico falando de tatuagem, mas sim marcas no corpo do Velho Testamento. Mas olha o que diz 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E a minha pergunta é: você compraria uma casa toda fechada? E se você comprasse ela, o que você faria? Pintaria uma reforma. Pois é, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele quer fazer uma reforma. Porque existem pessoas que têm a casa fechada, mas não vivem mostrando. E aí eu vejo outro lado, um pouco à frente ainda. A pessoa que tem uma tatuagem, um exemplo, no braço, um jovem. Se ele tem a tatuagem, ele quer mostrar. Como é que ele vai mostrar a tatuagem? Andando de regatinha? Para mostrar os músculos? A moça que tem uma tatuagem na coxa vai andar de shortinho para mostrar a tatuagem? Então nós temos, além da parte espiritual, aí outros problemas. A partir do momento que está na casa de Deus. Irmão, eu já tinha tatuagem. Amém. Não fica mostrando ela, dependendo do lugar onde é. Amém? Vocês são templo do Espírito Santo. Segura o pau. Paz do Senhor, irmãos. O pecado da tatuagem, existem dois tipos de pecado. Um tipo de pecado moral. O moral é aquele que não está na Bíblia, mas aquele ato torna-se um pecado. Chama-se pecado moral. A tatuagem, irmãos, ela é pecado porque ela é idolatria. A partir do momento que você tatua algo, você está colocando um ídolo no seu corpo. Não é só o santo de madeira, o de vaso. O fato de você tatuar alguma coisa, aquilo é para ser visto. E algo que você considera tanto que aquilo tem que ser visto. Se assemelha-se ao pecado de você adorar ao ídolo de barro, de madeira, de ferro, de vidro e tudo que tiver. Então, também, tatuagem é idolatria. Você está idolatrando algo de tal maneira que você coloca aquilo como marca da sua vida toda. Porque tatuagem é para a vida toda. Então, tatuagem é idolatria também. Amém? Aí o Deuteronômio também tem um versículo que fala que nós não fazemos marcas no nosso corpo. Não tem? Deuteronômio tem um versículo que diz para nós não fazemos símbolos, marcas no nosso corpo. Escravo, né? Também. Isso, nem como falar agora, porque a tatuagem já foi apurada assim, ele transformou com propriedade, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Desde agora ninguém me impede, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Não é isso? Que eram marcas, não literal não, era marca verdadeira. Marcas verdadeiras. Amém. Amém, gente? Vocês estão aí? Amém. Pode acontecer de uma pessoa ser batizada e não perceber? Não, não pode acontecer. Porque a evidência Porque a evidência do batismo é falar em línguas. Atos 2, Atos 10, Atos 13, se não me engano. Sempre que a pessoa é batizada, ela fala em línguas. Estou vendo alguém conversando, se você quiser falar alguma coisa, levanta a mão, eu passo para você. Amém? Então, não dá para ser batizado sem perceber. Essa daqui é boa. Como identificar a voz do Espírito Santo, não confundindo com o meu próprio eu, a minha emoção, minha carnalidade? Isso é boa, né? Tá? E aí, presbítero Isaías? Será que é Deus que está falando ou será que eu estou imaginando que eu disse? 3 coisas que identificam quando o Espírito Santo fala conosco. Primeiro, ele nos impulsiona a fazer coisas boas. Jamais o Espírito Santo vai impulsionar você a fazer coisa má. Eu conheço um irmão que ele falou que o Espírito Santo impulsionou, não estava na cara do amigo dele. Que espírito é esse? Gente, que Espírito é esse? Que vai bater na cara das pessoas. Isso é um mapa. Eu conheço um irmão que ele estava discutindo com o irmão e disse assim que o Espírito Santo falou para ele: dá na cara dele, meu certo, dá na cara dele, meu certo. É verdade.
O Espírito Santo só vai nos impulsionar a fazer coisas boas e não o mal. Segundo lugar, o Espírito Santo vai nos impulsionar a fazer coisas que vai nos trazer progresso espiritual. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vai nos impulsionar a fazer coisas que glorificam o nome de Cristo. Se não vai glorificar o nome do Senhor, então não é o Espírito Santo que está falando, é o Senhor Samuel ou o próprio diabo. Deus olha o Google. Aleluia. Só somos batizados no Espírito Santo quando já somos batizados nas águas? Não. Depende. Você pode ser batizado com o Espírito Santo antes, né? Em Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, né? Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, e eles foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Amém, gente? Vocês estão conversando aí, eu não sei se vocês estão falando das perguntas, eu não sei se vocês estão falando da novela, eu não sei se estão falando de futebol, eu não sei do que vocês estão falando, eu só sei que vocês estão conversando aí. Tem mais pergunta aí? Como saber o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida? Como saber o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida? Bom, Deus me deu uma mensagem um dia falando sobre como saber o melhor de Deus, o plano de Deus. Algumas dicas para você, não são em Isaías da vida, mas Deus me lançar uma coisa boa. Deus manda. Algumas características para você saber o que Deus quer para a sua vida. Primeiro, esteja sempre na presença de Deus. Não sabendo o que Ele quer com você, mas vem para a igreja, ora, se coloca na presença de Deus, uma hora ou outra Ele vai falar. Outra coisa, não tenha pressa, seja paciente, não precisa querer não, o que é que Deus quer comigo, calma, você vai ter muito tempo ainda, você não vai morrer agora. Né? Deus vai revelar ao longo do tempo. Existem revelações de Deus que são progressivas. Deus fala, e aos poucos você vai juntando e você vai chegar lá. Terceiro, o mais difícil não é saber aquilo que Deus quer para a sua vida. O mais difícil é você fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque muitas vezes a gente sabe o que Deus quer para nós, a gente só não quer fazer. Porque Deus Ele não vai falar algo para você que você não entenda. Né? Você sabe que Deus é bom para te falar alguma coisa que você não vai saber. O que Deus quer que eu faça agora? O que será que Deus falou? Eis que se digo um mistério. Vai. Agora sim, agora complicou as coisas. Eis que me digo um mistério. Então Deus não vai falar algo que você não entenda. Deus vai falar aquilo que você vai compreender. O difícil não vai ser você compreender. O difícil vai ser você fazer. Amém, gente? Amém. Como saber quando eu for batizado? A evidência ministrante. Como buscar o batismo com o Espírito Santo? Orando, buscando, jejuando. Terceiro, ela não colocou, glória a Deus. Ela colocou o número, mas não colocou a pergunta. Tem mais? Se não formos batizados com o Espírito Santo, começou. Pode. Se não formos batizados com o Espírito Santo, nos impede de entrar no céu? Não. 1 Coríntios 13, que você colocou? Vamos lá. Olha, atenção aqui, ó. Coloca para mim aqui, a 14, põe na tela. Amém? Ó. Se não formos batizados com o Espírito Santo, a gente está impedido de entrar no céu? Não estamos impedidos de entrar no céu. Essa pergunta, na verdade, ela tem duas vertentes aqui. Primeiro, entendemos o que é ser batizado com o Espírito Santo. E aí o Paulinho já respondeu uma das perguntas, que é a questão da evidência do falar em línguas, que é uma das projetivas do batismo com o Espírito Santo. Então é evidência. Agora, não ser batizado com o Espírito Santo nos impede de entrar no céu? Quem falou que nós não fomos batizados com o Espírito Santo? Ou não temos o Espírito Santo? Aí vem a referência, 1 Coríntios, capítulo 12, 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, todos que aqui estão têm o Espírito Santo.
Ó, gente, tem outra aqui, ó. Por favor, gente, ninguém conversa. Tá bom? Amém? Obrigado. Como recuperar a presença do Espírito Santo? Aí tem 3 referências para essa resposta. Hebreus 4, do 2 ao 3, Lucas 11, 15 e Lucas 24, 49. Eu vou ficar com a questão de Lucas 24, 49, que é quando Jesus, o próprio Jesus, está ascendendo ao céu e ele dá uma orientação aos discípulos. E essa orientação vai muito de encontro com uma pergunta, que é como recuperar a presença de Deus? Se eu estou buscando alguma coisa, se eu estou tentando recuperar alguma coisa, é porque eu perdi. E se eu perdi, eu preciso estar em algum local para que alguém me ajude ou que eu possa ser ajudado a recuperar o que eu perdi. E para o cristão, o melhor local para ele poder recuperar o que ele perdeu é a igreja. O melhor local para ele recuperar o que ele perdeu é tendo comunhão com Deus. Onde eu tenho comunhão com Deus? Na igreja, junto com os meus irmãos, buscando a Deus, pedindo oração, orando. Nós chegamos a um tempo que as pessoas têm medo de pedir oração e de as pessoas imaginarem e falar assim: pô, mas quem falou, o Sandro era tão espiritual, agora está falando que está pedindo oração porque está se sentindo fraco. É natural, irmão, se sentir fraco. É normal, nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, somos tentados todos os dias. Então, estar na igreja é uma forma de recuperar a presença de Deus. Olha,